Se permita ser usado nessa noite. Se permita ser canal de bênção para a pessoa que está do seu lado. Se você entrou aqui nessa noite querendo um abraço, seja você a pessoa que vai dar um abraço hoje. De repente não é só você que está precisando de um abraço. E só não se permita sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque é o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que te liberta, Ele já está aqui. E Ele levanta o caído, Ele dá força ao cansado. Aleluia. O Deus que você precisa, Ele está aqui nessa noite. E enquanto você se preocupa com o reino dos céus, Ele cuida de você. Ele cuida das suas causas. Ele cuida do que você precisa. Ele cuida da sua família, do seu trabalho. Então peça nessa noite para ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. É um hino bem conhecido, tem muito pouca voz. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então Peça. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me.
Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Declare isso a Ele. quebranta-me. Você não chegou aqui em vão. Se você entrou por essas portas é porque você precisa. É porque você precisa mais dele. Você é dependente dele. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Solta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Solta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, E usa-me. e usa-me. Aleluia. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega o controle nas mãos dele, porque ele tem o controle de tudo. Essa situação que você está passando, basta só uma palavra para tudo mudar. Ele abriu o mar vermelho, ele parou o sol, ele fez cair fogo do céu. E você acha que vai ser diferente comigo e contigo? Você acha que ele te esqueceu porque você não está vendo solução? Não tem jeito sim para a tua situação, mas basta nós nos posicionarmos para o milagre de Deus nos alcançar. É noite do milagre de Deus nos alcançar, mas ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Então, entrega tudo nas mãos dele. Se renda, se lança, se quebre, porque ele está aqui e ele pode fazer muito mais do que você pede e muito mais do que você imagina. Ouve esse hino conosco. Quero
diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar, bem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual unção imbatível além do véu, eu quero estar, bem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir fluir essa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual unção imbatível serei. Qual unção imbatível serei. Qual unção imbatível serei. Aleluia. Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Aleluia. Basta uma palavra. Uma só palavra. E você será transformado. Aí a tua vida vai mudar. Mas para que o Senhor ouça e
quem fale essa única palavra, você precisa também se posicionar. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Oh, Jesus, quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão aqui com o coração assim, Senhor, quebrantado diante da presença do Senhor? Porque é necessário ter um quebrantamento para que possa agir, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Amém? Vamos orar nesta noite, antes de chamarmos o preletor, mas eu quero que você preste muita atenção no anúncio. Não tem ninguém de fora. Tem alguém aqui de fora? Mas é bom lembrar. Vamos lembrar. Proibido mexer no... Proibido conversar. Não transitar na igreja. Proibido comer no templo. Proibido mascar chiclete. Inclusive, os obreiros que tiverem que passar, quando estiverem tirando fotos, estiverem filmando, passem por trás. Eu vejo uma falta de atenção do povo, que passa na hora que está na filmagem, inclusive quando as crianças estão cantando, que é uma coisa que me deixa, sabe, que dá vontade de pegar pela mão e falar, não está prestando atenção nas coisas. Então, observem bem, passe por trás na hora da filmagem, na hora da foto, para não atrapalhar, que isso também é a divulgação. Eles estão ali trabalhando também. Bem, vamos orar, pedindo ao Senhor que nessa noite Ele venha operar um milagre no meio de nós. Quantos estão aqui à espera de um milagre? O maior milagre, Ele já nos deu, que é a nossa salvação. Mas a cada dia a gente vem buscar também por uma libertação. Precisamos ser libertos todos os dias. E aquele que fala, eu não preciso de libertação, está mentindo. Porque precisamos ser libertos das nossas vontades. Precisamos ser libertos das nossas vaidades. Precisamos ser libertos de tudo aquilo que o mundo vem para nos aprisionar. E hoje, nessa noite, você tem a oportunidade de se render diante do Senhor. Porque Ele é poderoso para quebrar grilhões. Aqueles que estão com o coração aprisionado. Ó Deus, aquele que não consegue caminhar, não consegue fazer a obra. Hoje Deus está dando basta. Mas é necessário você também se posicionar. Então vamos orar. Deus amado, nesta noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, com o coração quebrantado diante da Tua presença. Pedindo ao Senhor, Pai, que Tu venha sobre cada vida, sobre cada um, Pai, dos Teus filhos que entraram por essas portas. Sabemos o quanto difícil foi, Pai, de chegar até aqui. Mas nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe com mão forte. Ó Deus, nos trouxe, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, vivenciar mais um dia, Pai, de libertação para as nossas vidas. Deus, somente Tu que sondas e conhece cada coração. E vê se há verdade, vê se há, Senhor, um verdadeiro compromisso com a Tua presença, Senhor. Então passa agora, Senhor, em cada vida, enquanto os Teus filhos estão aqui, Pai, na Tua presença, na Tua casa, ouvindo a Tua palavra. Tu vai de encontro, Senhor, a essa casa, vai de encontro a essa família, Senhor. Quebrando tudo aquilo, Senhor, que tem aprisionado a vida dos Teus filhos, Senhor. Visita esse lar, visita essa família. Opera o Teu milagre na vida desse homem, dessa mulher. Ó Deus, que necessita de hoje, Pai, de uma resposta. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a libertação, ó Deus, do corpo, da alma e do espírito. E que Teus filhos venham testificar, Pai, que a partir desse dia houve mudança. A mudança dentro da sua casa, a mudança na sua vida, a mudança no seu casamento, a mudança no meio da família, Senhor. Porque nós estamos aqui com fé para recebermos, Senhor, a transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.
Enquanto vocês estão aqui, as crianças também estão no culto delas. Estão louvando, estão glorificando ao Senhor. Então, você vê as crianças, interceda também por esse momento, que as crianças, que lá também há libertação. E nós também trabalhamos com isso. Então, que você possa também estar intercedendo. Vamos ouvir o diácono Caio. Vem. Aplauda o Senhor pela vida do servo do Senhor. Aleluia, amém, Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Deus, eis aqui, Pai, o teu servo. Pai, ele tem a missão, Senhor, de falar aos nossos corações. Sabemos que o teu Espírito Santo já falou ao coração do teu filho aquilo que nós precisamos hoje ouvir, Senhor, neste lugar. Então, Senhor, enquanto o teu filho, ó Deus, está aqui, Senhor, ó Deus, ministrando a palavra, que o Senhor venha em cada coração e vá também dentro da sua casa. Ó Deus, coloca, Senhor, os teus anjos guardando e livrando, Senhor, de todo mal a família do teu servo, Senhor. Usa, Senhor, com autoridade para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Muito feliz de estar ministrando a palavra do Senhor. Abram comigo suas Bíblias em Jonas, capítulo 1. É de onde nós vamos começar a ministração. Lá no final do Antigo Testamento, Jonas, capítulo 1. Quem achou diz amém. Vamos ler a palavra do Senhor. A epígrafe do texto vai dizer: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. Só até aqui, os irmãos podem se assentar. Amados, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e nós vamos começar por quem era Jonas. Como o próprio texto diz, Jonas era filho de Amitai. Jonas profetizou no período do reinado de Jeroboão II. Jonas também é mencionado em 2º livro dos Reis 14, com uma conexão com o ministério de Elias. Então, esse era o Jonas que o versículo 1 vai dizer que veio a palavra do Senhor. O Senhor, ele vai chamar Jonas para uma missão. O Senhor vai chamar Jonas para poder pregar a palavra de Deus. Jonas não é, pelo que a gente já viu aqui, e pelo que eu acabei de falar para os irmãos, Jonas não é alguém que não tem conhecimento de causa. Jonas não é alguém que não tem experiência com Deus. Jonas, ele é um profeta. Jonas, ele é filho de Amitai, ele teve uma conexão com o ministério de Elias, ele viu muitas coisas a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Então ele era alguém que tinha presenciado milagres, tinha presenciado prodígios, tinha presenciado Deus falando, ele era usado pelo próprio Deus. Então esse é o Jonas que o Senhor dá essa missão de pregar a palavra. E no versículo 2, a palavra vai dizer assim, olha, a palavra do Senhor veio a Jonas,
e disse assim: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era uma cidade conhecida por sua impiedade. Se aproveitavam das pessoas, eles escarneciam de Deus, eram dados à idolatria, à feitiçaria, à prostituição. Eles exploravam os desamparados. Eles eram conhecidos por sua crueldade. Então, Deus dá essa missão para Jonas de pregar para um povo que é perverso, a um povo que comete atrocidades. Deus não está mandando Jonas pregar para um povo que está bonito, que está cheiroso, que está receptivo, que está sentando para poder ouvir tranquilamente, igual os irmãos estão sentados, entraram por essas portas para poder ouvir a palavra de Deus. Então não é o tipo do povo que Jonas é enviado, é um povo de dura cerviz, é um povo difícil. E para começar nesse versículo 2, o que me chamou a atenção é que Deus dá essa missão para Jonas, pregar a palavra, e a palavra diz assim: Jonas, clama contra essa cidade, clama contra a cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, esses atos que eu acabei de falar para os irmãos, Deus já tinha se esgotado e falou: Jonas, vai lá e clama contra essa cidade. E eu fiquei pensando a respeito disso. Clama contra Nínive. Mas como assim clamar contra? É ir lá amaldiçoar o povo? Era ir lá falar que o povo, Deus ia destruir tudo, que Deus ia matar e que não tinha volta? O que representa dentro desse texto clamar contra a cidade de Nínive? E o Senhor falou algo muito interessante ao meu coração, que todas as vezes, sem exceção, cada um de nós, quando nós entramos por essas portas, nós sentamos para ouvir a palavra do Senhor. É como que se as palavras que saem desse altar, por intermédio do Espírito Santo, estivessem clamando contra nós. Mas como assim? O profeta então está pregando, está clamando contra o povo? Está clamando contra o povo. Porque quando nós entramos por essas portas, se não for para o arrependimento, é para a condenação. Na mesma proporção que nós temos a oportunidade de nos arrepender, com a mesma palavra que Deus está nos dando a oportunidade de nos arrepender na presença dEle, é a mesma palavra que naquele grande dia Ele vai falar: ó, isso aqui ele já sabia, então isso aqui não tem justificativa. Então, nós precisamos nos atentar quando nós entramos por essas portas e nós achamos que é só mais um culto. O momento da palavra é chato, eu fico sentado, eu fico ouvindo o irmão fala 40 minutos. Mas na verdade é um momento que nós não devemos fazer pouco caso, porque toda vez que você entra por essas portas e aprende algo, é como se Deus Pai estivesse lá do alto falando assim: ó, isso aqui ele já sabe, isso aqui ele não é mais inocente, isso aqui ele já tem conhecimento de causa. Então cada aprendizado que nós temos é valioso. Toda vez que nós entramos por essas portas, não tem esse negócio de que eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra porque a palavra é legal, porque Deus é bom, porque eu preciso de uma bênção, porque... Não, irmãos, o motivo de nós entrarmos por essas portas deve ser outro. Porque quando nós entramos, nós precisamos ter consciência. Se eu não estou entrando disposto a mudar de vida, se eu não estou entrando disposto a me arrepender, eu estou entrando para a minha condenação. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. É isso, eu não estou inventando, está dentro do texto. Então, precisamos valorizar o momento de aprendizado, o momento dentro da casa de Deus, o momento de ouvir a palavra de Deus. Isso aqui não é para você deixar de vir ao culto, deixar de aprender, deixar de crescer na graça, no conhecimento, não. Isso aqui é para nós podermos entender que ouvir a palavra de Deus, estar na presença de Deus, não é uma brincadeira, não é um esporte, não é eu quero um estilo de vida, é bacana, é legal. Não é isso. Estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, não é, eu estou assim, daqui a pouco eu mudo, e se Deus não der uma oportunidade de mudar? E isso me chamou a atenção, porque eu nunca tinha observado isso dessa maneira, mas é a pura verdade.
É como tem o começo, a vida tem o começo, tem o meio e tem o fim. É basicamente isso, nós entramos e cada aprendizado ele vai acumulando. É por isso que a palavra de Deus diz que para os que ensinam o julgamento será mais severo, porque quanto mais conhecimento de causa, mais severo é o julgamento. Menos direito de errar você tem. Diante de Deus, diante do Espírito Santo. Não é diante dos homens não, porque ser correto diante dos homens é fácil. É fácil. É ser correto diante do Espírito Santo que conhece a tua mente, a minha, o coração. O que você faz quando está sozinho. O que você pensa, o que você maquina, o que você planeja. E na continuação, Jonas ele foge para Tarsis. Deus fala, Jonas, vai lá, clama contra Nínive. Mas Jonas não quer clamar contra, porque ele sabe que, ao mesmo tempo, clamar contra representa a condenação, clamar contra também representa a salvação. Porque todas as vezes que nós entramos por essas portas, o Senhor está nos dando uma oportunidade de mudança. O Senhor está nos dando uma oportunidade de transformação, de mudar a nossa maneira de viver, o nosso pensamento, o nosso coração. E não era isso que Jonas queria. Porque Jonas não queria que o povo de Nínive se arrependesse. Jonas queria que o povo continuasse na ignorância. Porque Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. Como eu falei, Jonas ele não era alguém ignorante, desprovido de conhecimento, de entendimento de causa. Não, Jonas sabia sim. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus usaria de misericórdia se o povo se arrependesse. Condicional. E não é isso que Jonas quer. Jonas, por quê? O povo era muito impiedoso. Provavelmente Jonas teria visto seus parentes, de repente amigos, pessoas no qual ele considerava morrer na mão dos ninivitas. Eles eram cruéis e toda aquela crueldade gerou um sentimento no coração de Jonas, um sentimento ruim. Um sentimento no qual foi capaz de fazer que ele fugisse para outro lugar, para não pregar a palavra de Deus para um povo, para esse povo não ter a oportunidade de se arrepender. E Deus falou algo ao meu coração com isso, que é o tipo do crente que vive cheio de ódio no coração, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de sentimento que não provém de Deus, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de sentimento que não provém do Espírito Santo, mas provém do homem. E Deus falou algo ao meu coração com isso, que nós não podemos ser assim. Porque se nós estamos na presença de Deus, estamos na casa de Deus, fazemos a vontade de Deus, a palavra diz em 1 João que se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como Ele andou, ter o caráter de Cristo, porque todos nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e o Pai não está em nós. Mas a prova de que somos de Cristo é o nosso comportamento diante do Espírito Santo. Não é o comportamento que o homem vê, que vocês veem aqui. É o comportamento que tem dentro do coração. É o sentimento que nós temos dentro do nosso coração. É isso que o Senhor está falando através dessa palavra. Não adianta nós sermos profetas. Jonas era profeta. Não adianta nós sermos vasos se nós estivermos cheios de mágoa, cheios de rancor. Eu não sei de repente o que você passou, o trauma da sua vida. Eu não sei o quanto você já sofreu, o que te aflige, o que te deixa triste, quem você não consegue perdoar. Mas o Senhor está falando, esse sentimento não pode fazer parte do nosso coração como cristão. E o interessante dentro disso, irmãos, é que o crente desobediente, ele nunca se atrapalha sozinho. Ele nunca afunda sozinho. Aonde ele está, ele causa desgraça. Porque da mesma forma que a bênção acompanha o obediente, em Deuteronômio 28 vai dizer, a maldição também acompanha. Então Jonas, ele paga a sua passagem,
ele entra num barco, ele foge da vontade de Deus, sabendo qual era a vontade de Deus, mas está atrapalhando tanto a vida dele quanto a vida dos outros. E aqui já vai mais um aprendizado para as nossas vidas, que quando nós andamos de maneira incorreta diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, que é o parâmetro padrão para as nossas vidas, nós atraímos maldição não só para nós, mas também para aqueles que nos rodeiam. Aquilo que de repente deveria sobrevir somente, vou me usar como exemplo aqui, somente a mim, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, vem sobre quem está perto de mim, vem sobre quem fecha comigo, é tudo isso. E nós precisamos entender que é esse tipo de coisa que costuma virar a nossa vida de cabeça para baixo. Jonas, como desobediente, estava dentro de um barco, dentro de um navio, por sinal grande, e o navio estava quase afundando, o mar estava revolto, a ventania estava forte. Tudo isso por quê? Porque Jonas é um desobediente, porque Jonas está fazendo aquilo que Deus não mandou ele fazer, está indo contra a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes as coisas começam a virar de cabeça para baixo nas nossas vidas. Às vezes a culpa não é de A, a culpa não é de C, a culpa não é de Z, não é, a culpa é nossa. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a culpa é nossa, não tem o que culpar, porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Quando o caldo engrossa, a primeira coisa que ele procura é alguém para culpar. É a necessidade de botar a culpa em alguém. E nós precisamos entender isso dentro desse contexto, e é o que o Senhor está falando comigo e contigo. A desobediência, ela vira as coisas de cabeça para baixo, e se nós não queremos ter uma vida virada do avesso, nós precisamos andar como Cristo andou. Ah não, irmão, mas Cristo foi perfeito e todo mundo peca, porque tem gente que usa isso aí para facilitar, né? Fala, pecar todo mundo peca, irmão, isso aí é bobeira, Jesus perdoa e tudo mais e tal. Irmão, Jesus perdoa, pecar todo mundo peca, que não tem ninguém perfeito, ninguém, irmão, ninguém. Se tivesse alguém perfeito, não estaria aqui. Eu não vi isso na Bíblia ainda, então só tem pecador. Mas olha só, nós temos a obrigação de andar correto. Nós temos a obrigação de fazer aquilo que é lícito diante de Deus. Ah, mas Jesus é o nosso advogado, irmão. Jesus morreu, foi para isso aí mesmo. É para poder pagar por nossos pecados e tudo mais. Porque tem gente que é do demônio e gosta de facilitar o pecado. Falar assim, não, tu tá errando, tá pecando e tudo mais. Irmãos, errar todo mundo erra. Isso não é motivo também para o cara se matar e falar, eu não tenho jeito, eu não tenho solução. Não, tem jeito, tem solução, mas a nossa obrigação é andar correto. Jesus Cristo é advogado? É advogado sim, no sentido literal. E o que um advogado faz? Ele advoga. Advogado não está ali para fazer milagre. O advogado está ali para advogar. Dependendo da tua causa, ele não vai poder fazer nada. Ele vai poder falar assim, olha, eu morri na cruz do Calvário, eu morri para que ele fosse justificado, mas aí o Pai Maior pode falar assim, olha, mas ele já teve uma, já teve duas, já teve 3 oportunidades, eu estou falando e ele continua, eu sei que você morreu, Jesus, eu sei que você estava lá na cruz do Calvário, mas ele já passou dos limites, ela já passou dos limites. Então o advogado, ele só advoga, a função dele é essa. Advogado não está, porque, irmãos, o texto sem contexto, ele é pretexto para heresia. Dentro do texto é isso que está querendo dizer. Advogar é basicamente isso. Então olha só, não caia nessa. Nós erramos, mas precisamos nos arrepender. Jonas estava incorreto, estava errando. E o problema dele é que ele não estava nem aí. Jonas não estava se arrependendo, não estava preocupado. Como eu falei, se ele tivesse preocupado desde o princípio, ele não ia para Tarsis, ele ia para Nínive. Porque ele conhecia, ele andou com Elias, ele tinha conexão com o ministério de Elias, ele sabia quem era Deus, profetizava acerca da palavra de Deus. Então nós precisamos estar atento nisso, porque olha só, Jonas, o navio, ele está afundando. O texto que a gente acabou de ler, o versículo 5,
diz que o navio estava afundando. E olha que interessante. Olha o que Jonas foi fazer. Ele foi dormir. Jonas foi dormir enquanto o povo tá pedindo pelo amor de Deus, tá todo mundo desesperado, tá cada um clamando pro seu Deus, ó, clama o teu Deus aí, quem sabe a gente arruma alguma coisa, a gente se livra da morte, pelo amor de Deus, vamos clamar, tá todo mundo desesperado, todo mundo pegando suas fazendas para poder, as fazendas aqui eram o que eles estavam carregando, eram os seus bens, eles estavam lançando para fora do navio para tentar, no intuito de deixar o navio mais leve, era esse o intuito deles. E nós vamos chegar nesse ponto também. Mas aonde a gente vai parar agora é justamente nisso. Olha só, Jonas ele não é profeta. Jonas é profeta. Jonas ele conhece a voz de Deus. Ele sabe quando Deus fala, quando Deus não fala. Mas Jonas está indiferente. Como servo de Deus ele não podia ir lá. Está vendo que o povo está morrendo, falar, vou clamar. Vou me arrepender. Porque olha só, Jonas sabia que ele era culpado, que estava acontecendo aquilo por causa dele. Não sou eu que estou dizendo, o texto vai dizer. Jonas fala assim, me lança no mar. Eu estou fugindo, eu não quis fazer, a culpa é minha. Jonas sabia que era ele que estava causando tormento na vida dos outros. Nesse contexto aqui, eu também já começo a entender que é melhor ser descrente, é melhor ser ímpio do que ser crente desobediente. Porque os caras sendo ímpios, os caras estavam tranquilos. Eles estavam tranquilos, tanto que quando lançaram Jonas para fora, ficou tranquilo. O problema é quando nós aceitamos o Senhor, reconhecemos o Senhor como nosso Salvador e adotamos uma postura que não condiz com a postura de Cristo. E aí nós atraímos para nós males maiores do que se fôssemos descrentes. E às vezes a gente está na presença, está querendo bênção, a gente está com um projeto, a gente está com um plano, a gente está com um monte de coisa em curso para poder resolver, para poder fazer. Quando na verdade nós precisamos mudar algumas coisas. Jonas, ele estava indiferente. Como profeta, ele estava indiferente. E o interessante é que essa indiferença de Jonas ele vai dormir, o povo está atribulado, Jonas vai dormir. E o que Deus falou ao meu coração também através disso, que a ausência do sentimento de culpa não é um medidor confiável para nós. Jonas não se sentia culpado, não. O povo está desesperado e Jonas está indo dormir. Então, às vezes nós nos sentimos confiantes porque achamos que não temos culpa, ou achamos que não temos responsabilidade, ou se não achamos, não estamos querendo enxergar, porque no caso de Jonas, a única coisa que eu consigo entender é que ele não queria enxergar, porque tudo para enxergar ele tinha, tanto que depois ele enxergou. Então olha só, se ele está indiferente tanto ao sentimento de culpa, ele não está sentindo culpa, não se sente culpado, ele está indiferente à vontade de Deus, ele está indiferente à palavra de Deus que veio a ele para poder pregar aos outros. Então, a ausência do sentimento de culpa não é um medidor confiável para nós precisamos nos basear mediante a palavra de Deus. Jonas era alguém conhecedor da palavra de Deus, o suficiente para ele poder saber que o que ele estava fazendo não era correto. Mas ainda assim, sabendo isso, de repente ele estava achando que ele estava... eu não estou indo, mas eu não estou indo por uma boa causa. Os caras não merecem perdão. Os caras têm que morrer, faz crueldade com os outros, tem que morrer. Parece a gente também, né, nos dias de hoje, quando a gente fala de algumas pessoas que cometem atrocidade, né, às vezes o nosso coração endurece para poder falar que a pessoa merece perdão, falar que a pessoa merece a reconciliação. Isso também se aplica às nossas vidas. Então olha só, essa indiferença é algo muito perigoso para nós. Eu vejo que essa diferença é como se fosse uma cegueira que está impedindo Jonas de discernir entre o certo e o errado.
entre aquilo que ele deve fazer e aquilo que ele não deve fazer. Jonas, mesmo sendo profeta, Jonas mesmo sendo homem de Deus, ele adota uma postura incorreta. Então olha só, ser profeta, ser vaso, ser homem de Deus, cantar, pregar, fazer acontecer, isso não quer dizer nada. Nós estamos sujeitos a pecar, a errar, a falhar, mas nós precisamos nos humilhar, precisamos reconhecer quando erramos, porque, olha só, é muito fácil na hora que as coisas dificultam botar a culpa no outro. Difícil é falar assim, poxa, eu errei. Eu sei que é difícil, irmãos. É difícil para mim. Se eu falar que não é hipocrisia. Todos nós temos uma barreira interior que precisamos vencer. Se você não tiver essa barreira, irmãos, de repente é um ser celestial que está habitando entre nós. Então nós precisamos comparar as nossas atitudes com os padrões de Deus. Nós precisamos examinar as escrituras para saber discernir entre o certo e o errado. A palavra diz que em Oséias 4:6, se não me falha a memória, que o povo pereceu por falta de conhecimento. E em Oséias 6:3 a palavra vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós precisamos progredir, sabe, no conhecimento, porque o povo, os marinheiros, estavam procurando o problema aonde o problema não estava. Eles estavam tirando tudo de dentro do barco. Vamos tirar tudo. Isso aí é um evento da natureza, está acontecendo e tudo mais. E eles começam a tirar tudo do barco. E falam assim, olha, vamos clamar ao nosso Deus. Quando na verdade, se fossem pessoas espirituais, conseguiriam discernir entre o certo e o errado. Se fossem pessoas de Deus, pessoas que têm o Espírito de Deus, saberiam que o problema não estava em retirar as suas fazendas do navio, mas sim num desobediente que estava dentro do barco, fazendo o barco naufragar. Porque olhando assim, irmãos, parece coisa de ficção, né? De filme, né? Um navio afundar por causa de uma pessoa. Tem gente que pensa assim. Mas não é isso que o texto está nos dizendo. O navio está afundando sim, e é por causa de uma pessoa. E nós precisamos entender que, na qualidade de corpo de Cristo, nós precisamos ter um só pensamento, precisamos ter um só propósito, precisamos andar em um só propósito. Nós precisamos nos enquadrar, precisamos nos avaliar, cada um. Não é para ninguém apontar ninguém, cada um precisa se avaliar, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E falando disso, o Senhor me trouxe à memória Naamã. Nós até falamos de Naamã na escola bíblica, domingo. Eu ia até levantar a mão para poder falar essa questão, eu falei, eu vou guardar essa daqui, numa oportunidade que eu tiver eu vou falar. Naamã, eu acabei de dizer aqui que cada um de nós temos uma barreira interior. Precisamos passar por algo para nos encontrarmos com Cristo. Precisamos romper uma barreira para poder estar no centro da vontade de Deus. E Naamã, ele tinha a barreira dele também, como cada um de nós. Ele era um oficial, chefe dos oficiais do exército sírio. E qual era a barreira de Naamã? Orgulho, vaidade. Tinha uma menina, e a menina falou assim, olha, tem um profeta em Israel, esse profeta pode resolver o teu problema. Não vou contar toda a história, porque o tempo está indo embora. Então olha só, tem um profeta em Israel, esse profeta, ele pode resolver o teu problema. Vai lá nele, fala com ele, ele serve ao Deus verdadeiro. Ele vai determinar a cura sobre a tua vida. Naamã vai.
Naamã chega, Eliseu não vai nem encontrar ele. Eliseu manda um mensageiro para poder encontrar ele. E aí, ele fala assim, olha, se banha no Rio Jordão 7 vezes. 7 vezes no Rio Jordão, vai lá e se lava. Mas Naamã não, Naamã era oficial do exército romano, era alguém, romano não, sírio. Era alguém muito grande, muito poderoso. Naamã era o cara. Se banhar no Rio Jordão, um rio barrento, não era para ele, era digno de algo melhor, de algo maior, de algo poderoso, de algo grandioso. Tinha que ser algo honrado. Aí ele se recusa aí, ele fala, não, eu não vou. E aí as pessoas que estavam com ele, os seus companheiros de viagem, os soldados sírios, falam assim, olha, se fosse uma coisa mais difícil, você não iria fazer? Fosse uma coisa mais complicada para obter a cura de Deus, você não ia fazer? O que te custa se lavar 7 vezes aí no rio? Deixa para lá que o rio é barrento. Tu não veio aqui à toa? Não veio. Então vai lá, se lava lá. E aí Naamã, ele rompe a barreira do orgulho. E quando ele rompe a barreira do orgulho, ele recebe a cura. É por isso que eu falei que cada um de nós temos uma barreira que precisamos vencer. A bênção de Deus se encontra depois dessa barreira. A solução dos nossos problemas se encontram após essa barreira. Para encontrar o milagre de Deus, para receber da parte de Deus, nós precisamos vencer essa barreira. De repente, você pode estar pensando assim, poxa, irmãos, palavra, não sei, de repente um pouco dura. Mas, irmãos, quem tem pecado é a gente, não é as coisas que não, as coisas que não têm vida. Como o pastor fala, não é o poste, não é a árvore. Entendeu? Então, é para nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ser libertos. Precisamos de ser curados. Precisamos de ser tratados. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos ajustar o que precisa ser ajustado. Porque tem gente que fala assim, ah não, irmãos, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não é assim não, é tranquilo, e não sei o quê. É por conta de muita tranquilidade que a igreja no mundo vive a situação que vive hoje. É tanta banalidade que a gente vê por aí. Tá tudo muito tranquilo, tá tudo muito light, tudo muito... Não é bem assim. E é por isso que as coisas estão caminhando para esse rumo. E nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos uma geração diferente. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, para ser sal da terra e luz do mundo. Sabe qual é o contexto disso? Sal, conteúdo do sal, salgar. Precisa botar sabor, precisa ter conteúdo, precisa acrescentar algo em alguém, nos outros. O que é esse algo? É a palavra de Deus, é levar a palavra de Deus, é levar a essência de Deus, seja em palavras, seja em pregação, seja no teu comportamento, seja no teu caráter, seja na tua atitude, independente do que seja, é ser sal, é ter conteúdo, é ser transformado, é ser liberto, é ser literalmente uma nova criatura. Porque a palavra de Deus diz que é nisto que conhecemos, que somos dele, quando andamos como ele andou. O resto é resto. Eu preciso andar como ele andou. Isso é a primeira prova. Andar como ele andou. É os frutos que João diz. É a prova prática, e a doutrinária é confessar que Jesus é o Filho de Deus. Confessar que Jesus é o Filho de Deus e andar como Cristo andou. Essa é a prova de que o Espírito de Deus habita em mim e habita em você. Então olha só, uma vez que nós rompemos essa barreira, a barreira do orgulho, a barreira da vaidade, nós alcançamos o favor de Deus, alcançamos o milagre de Deus. E isso só depende de nós, isso não depende dos outros. E muitas vezes nós entramos por essas portas, achamos que eu vou sentar e hoje vai ser diferente, hoje vai ser sobrenatural, hoje o meu milagre vai chegar, quando às vezes o teu milagre só depende de você. Às vezes só depende de uma atitude sua. O que nos impede de receber a nossa bênção somos nós mesmos. Obviamente tem o mundo espiritual, mas se você tiver um posicionamento diante de Deus, a bênção do Senhor ela vai te alcançar. Jonas não era diferente, ele precisava vencer o orgulho.
precisava vencer os sentimentos do coração, o ódio, o rancor que ele tinha pelos ninivitas. Eu não vou dizer que ele tinha medo, não. Tem gente que diz que ele tinha medo, mas ele reclama com Deus depois porque ele pregou e o povo se arrependeu. Então ele não tinha medo de pregar, ele não queria que o povo se arrependesse. Ele não queria oportunidade para aquele povo. Então Jonas precisava se libertar do orgulho, sentimentos que muitas vezes nos travam a nossa vida, trava aquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero ser usado, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade, mas como é que nós vamos fazer a vontade de Deus se estamos cheios daquilo que não agrada a Deus, sentimentos que não agradam a Deus? Às vezes é uma situação que você viveu, é um problema que você passou. Como faz a vontade de Deus dessa forma? Jonas, ele tinha que fazer a vontade de Deus, mas ainda não tinha o coração transformado. Jonas, como profeta, ele prefere ser lançado no mar do que pregar a palavra de Deus. Jonas era profeta. Quando os marinheiros lançam sorte e a sorte cai em Jonas, a palavra de Deus diz em Provérbios que as sortes são lançadas no colo, mas a última palavra vem do Senhor. Então o Senhor fez com que a sorte caísse em Jonas, tá? Esse é o evento no qual Deus quis operar com a sorte, porque sorte não é parâmetro para aprovação ou não de Deus. Então Jonas, como profeta, ele prefere ser lançado no mar. Ele estava ali, ele podia falar: não, vou me arrepender agora, e Deus vai me ouvir, e Deus vai parar tudo e eu não preciso ir para o mar. Mas ele fala assim: não, pode me lançar no mar, o problema sou eu estou com raiva, eu sou assim, e é isso mesmo, eu não vou aceitar, e eu vou discutir, eu vou falar, eu vou brigar, porque tem gente que é assim, irmãos, que tem uma essência que não é de Deus, viva dentro do coração e não quer largar, não quer se afastar dela. Mas Jonas, ele não quer se arrepender, mas Jonas não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia literalmente. E isso aqui é muito interessante, isso chamou muito a minha atenção, porque estudos dizem que as pessoas, isso aqui é interessante, estudos dizem que as pessoas, elas têm uma certa tendência a tomar decisões drásticas em momentos de extrema dificuldade, em momentos de extremo sofrimento. Geralmente quando encara a morte de um ente querido, geralmente quando encara uma separação, quando encara um momento que está doendo na alma. Aí a pessoa, o ser humano tem essa certa tendência, ele tem dificuldade quando está tudo tranquilo, de mudar a sua maneira de viver. De chegar e falar assim: não, eu preciso mudar e eu vou mudar e hoje eu vou mudar. Ele tem uma certa dificuldade, então esses momentos difíceis impulsionam o ser humano a mudar. E isso é muito interessante, porque em Jonas 2:2 vai dizer assim, a parte B do versículo, ele fala assim: olha, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, ele estava duro, estava turrão. É isso mesmo, eu penso assim, ninguém vai mudar a minha mente, ninguém vai mudar o que eu acho, ninguém vai mudar o que eu penso. Cheio de pensamento formado na cabeça. Jonas, pode me lançar no mar. Mas quando lançou ele no mar, que o grande peixe engoliu ele, aí mudou. Aí Jonas, coração de pedra, virou alguém, botou a violinha dele no saco, guardou e gritou do ventre do inferno. Jonas não estava no inferno. Inferno era a situação que Jonas estava dentro do ventre do peixe. Jonas não queria estar lá. Ele não queria. Mas ele continuou com o coração duro, sem saber o que iria acontecer com ele. E o Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite: o que será que nós estamos esperando que aconteça para nós mudarmos o nosso posicionamento, para nós mudarmos o nosso sentimento, para nós mudarmos a nossa maneira de
de lidar, de falar, de pensar, de fazer as coisas literalmente. O que nós precisamos? Porque olha só, a palavra de Deus diz que sábio é aquele que aprende com os conselhos. O cara que aprende com um conselho sem a necessidade de passar por um sofrimento, isso é sabedoria que vem do alto. Isso é questão do camarada se dobrar, entender que precisa mudar, entender que precisa melhorar, que precisa de um aperfeiçoamento. Mas se não tiver aperfeiçoamento certo, se o camarada fala assim, pode me lançar no mar, que eu não vou mudar, não tem problema. O Senhor arma uma situação para mim e para você, e querendo ou não, a gente vai ter que se dobrar. E o Senhor pergunta para mim e para você, qual vai ser a maneira mais fácil? Será que nós vamos aprender com o chamado de Deus e com a orientação de Deus? Ou será que será necessário Ele nos lançar no ventre do inferno? De repente, o que é o ventre do inferno para mim não é o ventre do inferno para você. Porque de repente o meu pior pesadelo, o meu pior medo não é o teu. Mas o Senhor conhece a mente e o coração de cada um. E o Senhor pode nos lançar lá se não quisermos ser obedientes. Nós precisamos entender isso, precisamos mudar. Precisamos transformar. E quem aceita a transformação de Deus, Deus ele honra, Deus ele dá vitória. A intenção de Deus não é nos mostrar que nós estamos, não é mostrar que nós estamos errados para falar assim, você não presta, você é um imundo, some daqui, não. A intenção de mostrar que nós estamos errados é para nós podermos melhorar. A palavra diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Eu particularmente, eu vejo que o benefício da palavra de Deus está nisso. Está em eu poder ouvir aquilo que eu estou errando e poder ajustar. Pelo contrário, isso não é falta de amor, isso é amor para conosco. Eu me lembrei de Paulo e Barnabé, quando eles vão para a sua segunda viagem missionária. Barnabé quer levar João Marcos, que escreveu o Evangelho. E Paulo fala assim, eu não quero porque João Marcos me abandonou na primeira viagem missionária, eu não quero Marcos não. E Barnabé bate o pé, não, eu quero Marcos, então faz o seguinte, Barnabé, vai para um lado que eu vou para o outro. Paulo vai, Barnabé vai, mas lá no final da segunda carta a Timóteo, Paulo fala assim, Timóteo, traz João Marcos, porque ele me será útil para o ministério. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Paulo, ele conseguiu enxergar a mudança no caráter de Marcos. Paulo, ele conseguiu enxergar que Marcos mudou o pensamento, mudou o coração, ele reconheceu ele como um líder da igreja cristã, um homem íntegro, um homem sério. Então a intenção de Deus não é nos mostrar que nós estamos errados para nos lançar fora, não. A intenção de Deus é nos mostrar que nós estamos errados para poder nos atrair para perto. Isaías, quando ele teve a visão, ele fala assim, ai de mim que vi o Senhor, eu vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele vê a Deus, ele automaticamente, ele vendo a santidade de Deus, ele vê os seus pecados. E é isso, irmãos, a palavra de Deus é basicamente isso aqui. Se toda vez que você senta para ouvir a palavra de Deus, você não conseguir enxergar onde você está errando, isso é tudo menos a palavra de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos aonde a gente está errando. A gente consegue ver o que precisa melhorar, o que precisa ser ajustado. E é noite de libertação, é noite de transformação. Eu vim aqui buscar a minha. Não é porque eu estou falando que eu sou melhor, não. Eu sou pecador, sou errado também. Paulo, ele foi o maior missionário, o maior pregador. Depois de Jesus, é claro. E ainda assim ele se considerou como o principal dos pecadores. E quem somos nós para achar que não temos pecado? Quem somos nós para achar que não erramos? Quem somos nós para achar que não precisamos nos dobrar, precisamos reconhecer, precisamos nos humilhar? Nós precisamos sim, porque quando nós nos humilhamos, o Senhor se agrada de nós. Porque dizem por aí que os humilhados serão exaltados. Se alguém viu isso na Bíblia, me mostra, porque eu nunca li, irmãos. A palavra diz que os que se humilham diante do Senhor, esses sim serão exaltados. Então, porque tem gente que é humilhado porque é orgulhoso. Tem gente que é humilhado porque é vaidoso. E eu tenho uma notícia para dar para essas pessoas. Vai continuar humilhado se não mudar. Quem vai ser exaltado vai ser quem se humilha diante de Deus. É quem reconhece. É quem realmente quer transformação, quem quer mudança. Irmãos, eu preciso encerrar, mas antes eu tenho que falar algo com os irmãos da parte de Deus. Eu não vou te chamar aqui na frente porque
eu não preciso mexer com o teu emocional, não. O amor é uma decisão. Sim ou não? Porque sentimento de desejo, de paixão e tudo isso, isso é momentâneo. Isso uma hora acaba. Amor é decidir amar todos os dias. Independente de estar bem, independente de estar mal, independente de estar feio, independente de estar bonito. É isso, amor, né? Então, seguir a Deus, seguir a Cristo é a mesma coisa. Porque quando no começo tudo é maneiro, tudo é bacana, tudo é muito legal. A gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer ajudar. Mas chega um momento que você se acostuma. E isso passa, essa euforia passa. Então, servir a Deus também é uma decisão. Seguir a Cristo é uma decisão. Então eu não vou te chamar aqui na frente porque você precisa, é você e Deus. Não é você e eu, não é você e o homem, não é você e Deus. O teu coração precisa estar disposto a mudar. O meu coração precisa estar disposto a mudar. Nós precisamos entender isso. É isso que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, nos humilhar, reconhecer o poder de Deus, reconhecer a sabedoria, o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Amados, se nós estamos aqui, se entramos por essas portas, se fazemos algo, se você limpa o banheiro, se você prega, se você canta, se você toca, se você faz alguma coisa, isso não é porque você decidiu ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, não. Isso é porque a graça de Deus te alcançou, me alcançou. Se tirar a graça de Deus de mim e de você, irmãos, vê aonde a gente vai parar. A gente não consegue se manter um dia no caminho correto sem a presença de Deus. Então é essa palavra que Deus colocou no meu coração para poder falar com a igreja, e assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos são gratos pela palavra do Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa abençoar a vida do diácono Caio cada dia mais. E como ele falou, isso é cada um. Porque às vezes a gente faz até o apelo, chama, vem quem quer vir à frente. Aí vem à frente, mas não muda nada. Não muda nada. Só veio até a frente, mas quando levanta já esqueceu de tudo que prometeu diante do Senhor. Então é você, a decisão é tua, de você fazer algo e você tomar um posicionamento diante de Deus. Não é para que os outros vejam a tua mudança, não. É para que Deus olhe para você e veja, verdadeiramente o meu filho, ele quer mudar, ele está se posicionando. Porque é muito fácil, enquanto estamos assim, ó, no meio de todo mundo, sermos crentes, sermos cristãos, falarmos de Deus. Mas e quando estamos dentro da nossa casa, sozinhos? Como ele falou, que tipo de pensamento nós temos, que atitude nós temos com o nosso vizinho, com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então que você possa meditar nessa palavra. Hoje é o dia que o Senhor preparou para mudança na tua vida. Mas é necessário você querer também a mudança. Amém? Quantos querem mudança? Eu quero. Eu peço ao Senhor todos os dias, Senhor, se necessário for, eu não quero ir para o ventre, né? Porque Jonas esperou chegar no ventre para clamar. Eu clamo ainda sem ter chegado no ventre. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Porque aquele que diz que não tem defeito, que não precisa de mudança, de arrependimento, ele se engana. Então eu peço ao Senhor, Senhor, me ajuda, muda, me ajuda a mudar, a ser melhor. Que sejamos melhores para o Senhor. Hein? Chegou agora um momento também de extrema alegria. Quero ver vocês se respondendo
a esse momento. Amém? Tá todo mundo acordado? Glória a Deus. Chegou. Olha aí, rufa os tambores. Chegou o momento de alegria, o momento do ofertório. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente, quando vem trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente vem com alegria. Sabe por quê? O Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem nos abençoado tanto. Quantos aqui estão gastando dinheiro na farmácia? Enquanto estão pagando dívidas, aquelas dívidas que nunca acabam? Mas graças a Deus, eu não tenho dívida, é só normal. Luz, água, telefone, isso não é dívida, isso as contas chegam mensalmente. Eu não tenho dívida não, e eu sou grata a Deus, porque nós precisamos ser bons administradores. Você pode ganhar 10 mil reais, se você não for um bom administrador, o dinheiro vai pelo ralo. Eu conheci pessoas que ganhavam mais do que eu, porque tinha adicional, tinha pecúnia, mas me peguei uma vez ele falando assim, você me empresta tanto? Aí eu olhei para a cara dele assim, eu falei, não tenho para emprestar. Porque eu me peguei meditando, eu falei assim, gente, se ele ganha mais do que eu, não tem filho pequeno, não tem nada, e o cara ainda está pegando emprestado, é porque é um mau administrador. Se ele não consegue administrar o dele, vai administrar o meu, como é que ele vai me pagar depois? Porque aí a gente perde a amizade. Porque aquele que pede emprestado e não paga, você está fazendo com que a amizade se rompa. É mais fácil você falar assim, olha só, me dá. Porque eu não vou ter condições de te pagar. Eu preciso da tua ajuda. Então melhor você ser um bom pagador. Seja um bom pagador. E também honre o compromisso que você tem com a igreja. Porque o teu dízimo, a tua oferta, é o que mantém essas portas abertas. Quantos querem que essa porta fique aberta? Eu quero. Então, se você quer que essa porta fique aberta, porque tem luz, tem água, tem internet, tem tantas outras coisas que nós precisamos honrar o compromisso da igreja. Imagina se a igreja deixa de pagar a luz. Meu filho, no dia seguinte está a Light aí. Dia não, que eu espero até acho que uns 10 dias, já está mandando uma mensagem. Consta débito na tua conta. Imagina a igreja envergonhada porque o cara vem aqui para desligar a luz por falta de pagamento. A igreja não pode viver isso. Entendeu? Nós temos que honrar os nossos compromissos. Então, coloque o teu melhor. O teu melhor. Mas hoje, pastor, eu não tenho R$1. Mas e a tua vida? Que você pode entregar por completo ao Senhor. Pode falar, Senhor, eu me coloco à disposição. Porque aquilo que eu não posso ajudar financeiramente, eu posso colaborar limpando o chão da tua casa, lavando um banheiro, ajudando com as minhas mãos. Então seja um ofertante, um dizimista da casa do Senhor, mas faça isso com alegria. Porque às vezes a pessoa fica naquela, não vou entregar o dízimo, a oferta não, porque senão vai me faltar, então nem entrega. Porque tu já está pensando, pessimista. Eu entrego porque é a primeira coisa que eu tenho que fazer, ser grato ao Senhor. Então entregue o teu melhor para o Senhor nessa noite. Levante o seu envelope, aqueles que estão na internet, a nossa conta, o Pix, está tudo aí as informações, você pode também fazer essa transferência bancária ou até mesmo o Pix. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje, Senhor, nós estamos na tua casa e com esse envelope, Senhor, levantado, apresentando a Ti,
com cada oferta, com cada semente que os teus filhos têm colocado nesse envelope. Ó Deus, sendo grato por tudo que o Senhor já tem feito, pelo sustento, pela dispensa, Senhor, da nossa casa, que não tem faltado alimento, não tem faltado nada, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. E nós também não temos gasto, Senhor, em remédios. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Pedimos ao Senhor, abre uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Deus, ajuda, Senhor, a tua igreja nessa obra que está, ó Deus, avançando, Pai, para que haja mudança, para que haja o crescimento, Senhor, na tua casa. Nós agradecemos por cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém.